mais uma derrota. Eu não vou nem te chamar pra gravar. Não vou. O fio tá aqui. Tá esperando o pessoal aqui que vai dar uma carona pra gente sair. São 2h45 da manhã. A gente tá aqui na Fonte Nova ainda, o jogo acabou bem mais tarde do que o normal. E a live pós-jogo também foi até muito mais tarde do que o normal. E eu chego a falar isso na live, né? Aqui, sentado aqui mesmo, inclusive, onde eu tava refletindo sobre como começar a gravar esse vídeo e a primeira coisa que eu acho que é necessário, por mais que eu já esteja dizendo isso com quase 1 minuto de vídeo, é dizer que, assim, convicção futebolística não é algo objetivo. Número é algo objetivo. Eu falo, Germancano tem mais gols, por isso eu escalo ele. Beleza, isso é algo objetivo. Agora, você pode pensar que não é só o gol que define. Pensamento futebolístico é um negócio muito aberto. Por que eu tô falando isso? Porque você pode discordar de mim, você pode discordar do Diniz, você pode discordar do Mário, você pode discordar, beleza? E nem sempre o que você fizer... Inclusive tem um jornalista chamado Leandro Yamin e o Paulo Júnior, são 2 jornalistas, eu nunca sei quem falou o quê, mas eles têm uma frase muito legal que é bem assim, o time que eles escalam nunca entra em campo para perder. Então é muito tranquilo, né? De certa maneira, porque a gente vem para cá, fala o que a gente faria, a gente não fez aquilo, né? O Diniz não fez aquilo e o nosso time não perdeu. Então isso é importante abrir falando aqui. É óbvio que é muito fácil estar no meu lugar, no seu lugar que está aí, um lugar de torcedor e de ver o jogo só, e não ter obrigação de escalar. Esse é o primeiro ponto que era importante falar. Mas o Phil comentou aqui no vídeo, ele normalmente comenta, não usou a caixa de comentário, comentou aqui agora, mas também não é fácil. É fácil falar dessa maneira, mas não é fácil. Porque, como eu falei, são 2h47 da madrugada. Eu tô aqui na Fonte Nova. Eu sei que eu sou um privilegiado de estar aqui. Sei que tinha muito tricolor que queria estar aqui. Mesmo passando isso tudo e tal. Galera que lotou aqui o setor visitante. Tava feliz de estar aqui. Tem muita gente que nunca viu o Fluminense e tal. Mas, cara, não é fácil quando a gente vai falar de futebol. A gente esquece o que tá em volta, a torcida e tal. A gente vai falar de futebol. E a gente vê a forma como o Fluminense perdeu pro Bahia. E a gente vê o pós-derrota também. Primeiro falando de futebol, tá? De bola. O Fluminense escalou um time que começou com o Martinelli como zagueiro. Eu venho falando isso há um bom tempo. O Fluminense tem um zagueiro que começou lesionado, todo mundo já sabia, e ele era o substituto ideal do Nino. O Marlon continua lesionado. O Fluminense contratou um zagueiro que é o último da fila atrás de todas as improvisações possíveis, que é o Antônio Carlos. O Fluminense tinha um zagueiro em que ele colocava todas as fichas, que é um zagueiro que estava 8 meses parado por doping, que era o Manuel. E que no terceiro jogo, né, o segundo jogo inteiro, tomou um drible como tomou de Cauli. O Fluminense apostou todas as fichas num zagueiro que é muito bom, mas que de 90 jogos de 2023 e 2024 que o Fluminense jogou, ele só atuou em 54 e só jogou 4 vezes até o final da partida. De 90 jogos, ele jogou 4 até o final, que é o Felipe Melo. Muito bom. A gente vê a falta que faz o Felipe Melo, principalmente para a saída de bola do Fluminense. Mas, desculpa, a gente também não pode ignorar, né, a parte física. É fato, o tempo passa. Tinha o Thiago Santos também, que a gente sabia que era limitado, apesar de estar entregando bem nesse ano, era limitado. E o Diniz escolheu começar com o Martinelli improvisado. E ele escolheu começar, e apesar de eu ter perguntado isso para ele na coletiva sobre as improvisações, porque o Fluminense começa com o Marquinhos de ponta direita, o Marquinhos vem para a lateral esquerda e o Marquinhos termina de lateral direito. E desculpa, mais uma vez, falar uma coisa aqui que às vezes parece muito óbvio, mas tem que ser falado. Não tem como um jogador desempenhar uma função de uma maneira muito boa se ele joga em 3 posições totalmente diferentes dentro do mesmo jogo. Um jogador que virou titular há 2 semanas. Isso vai ferrar o Marquinhos. E a gente parte para uma linha aqui que é o seguinte: a análise do jogo passa muito pelo fato do Fluminense ter menos jogadores no meio de campo, o Bahia ter sido incansável fisicamente, que era um time que morria no segundo tempo e tal, tinha esse comentário, e correu até o final. O que o Jean Lucas correu na marcação é um negócio de maluco. O time pressionou, jogou com linha alta o tempo todo, sufocou o Fluminense. E o que o Fluminense fez quando estava sendo sufocado?
ficou tentando tirar a mão, até ser virado, até tomar a virada. Não tentou alternativas diferentes. Nenhuma alternativa diferente. As alternativas que a gente viu o Diniz tentando foram as mesmas que a gente sempre vê. Aliás, as mesmas não. Teve algumas diferentes, com o Marquinhos rodar 3 posições dentro do campo. O Fluminense terminou o jogo com 3 volantes, 1 meia, 6 atacantes. Por mais que o John Aras seja meio campista, mas às vezes joga de atacante também. Esse era o time do Fluminense. Ah, mas essa bagunça, o Diniz falou isso na coletiva, né? Essa bagunça deu certo contra o Inter. Não era esse nível. Não era esse nível. Tinha organização muito mais naquele time do que deu. E outra, e mesmo que tenha dado certo contra o Inter e não deu certo hoje, é o quê? Só o acaso? Então a gente escala sempre o mesmo time, o dia que ganhar o acaso quis, o dia que não ganhar o acaso não quis. Aí, né, fica fácil. Aí é tão fácil quanto eu escalar o meu time que nunca joga. Quando o Diniz fala também na coletiva, que eu até ignoro as partes em que ele fala que ele fez alguma coisa porque ele achava que era o melhor. Pô, se ele achava que era o pior e ele fez, ele tá maluco, né? Óbvio que era o melhor. A gente quer ouvir uma resposta completa. Ele não falou uma vez que as perguntas eram rasas, e eu concordo que as perguntas eram rasas, as respostas estão sendo rasas também. O elenco foi mal montado, principalmente a zaga. Isso é um fato, e o jogo de hoje expõe cada vez mais isso. O Fluminense precisa de alternativas novas. Não tá conseguindo. As alternativas que o Fluminense tinha, e não era um time de uma nota só, mas era um time de 1 acorde, 2 acordes, 3 acordes. Se foi, todo mundo marca, todo mundo aprende a jogar contra o Fluminense. E quem tem peças para fazer isso e comete poucos erros, ganha. Como o Bahia ganhou, eu poderia ter goleado. Se o Gabriel Teixeira não tivesse desesperado para fazer um gol na gente, ele rolava e o Jean Lucas estava sem goleiro para fazer gol. Porque o Fábio estava fechando o ângulo do Gabriel. Se o Depena lança certo o Cauli pela direita, acho que era o Cauli que estava correndo, sai cara a cara. O Bahia virou o jogo e se tomasse um gol de empate num bambo ali no final, o torcedor tinha que estar muito puto, porque teve chance de fazer o gol sim. Várias vezes. E aí, novamente, por que eu tô sentindo muito a coletiva do Diniz? Porque é o momento em que a gente que tá aqui, olhando, falando, gente, eu não tô entendendo. E aí, eu tô falando, você que tá aí do outro lado também, a gente, torcedor, fala, meu Deus, eu não tô entendendo. A obrigação nossa, como jornalista, é ir pra coletiva e falar, Diniz, explica o que você tentou fazer. Explica o que você tentou e deu errado. E a resposta do Diniz, até pra pergunta do Lessa, foi, o problema não foi a mexida que eu fiz. O problema foi que os jogadores erraram o passe. Aí até no chat, na live, teve um comentário que até falou bem assim, não, peraí, o Diniz falou que nós erramos. Pô, nós erramos. Eu usei até esse exemplo na live também. Falei a mesma coisa do Lessa virar no meio da transmissão e falar, não, nós erramos na narração do jogo. O narrador sou eu. Se o Lessa fala isso, ele tá falando que eu errei. Então, né, se o Diniz fala, não, nós erramos muito no passe, o Diniz não dá passe. Como diz o Neto, eu não jogo mais. O Diniz não joga mais. Então a culpa é só dos jogadores? É só dos passes errados? Os defensores, a culpa foi do passe no início da jogada. Ele usa isso para justificar que o Fluminense não perdeu o meio de campo por causa disso. O jogador da zaga dá passe para onde? Direto para o campo de ataque? Não teve lançamento, não. Jogador de defesa dá passe para o meio, não tinha opção no meio, o Bahia engoliu o meio de campo do Fluminense. E a gente perdeu mais um jogo, cara. Nossa, demite o Diniz, isso mesmo, Gabriel, demite o Peraí. Calma lá, né? Calma lá. Mas, não tem boa. O Fluminense não acabou no dia 4 de novembro. O que acabou ali foi a piada do Virgem das Américas, foi o fato da gente não ter troféu da Libertadores. Acabou ali o nosso jejum, né, de títulos em continentais. Fluminense não acabou. Não foi a nossa Libertadores. O Cauã Tinoco falou isso numa live do Jornada e eu concordo. A nossa primeira Libertadores. Eu quero ganhar outras. E não dá para ficar vivendo de uma coisa que aconteceu há 7 meses e, sei lá, uns 30, 40 jogos atrás. A gente precisa melhorar. E adivinha só, sábado, o Diniz gostando ou não gostando, o André falando que não pode perguntar, né? Porque a gente ganhou a Libertadores e a Recopa, mas sábado tem clássico. 13 clássicos que a gente não vence, tá? Esse número vai voltar contra o Vasco.
Ah, não, mas a gente ganhou a Libertadores, sim. A gente ganhou a Libertadores e a gente não ganha clássico. Se a gente ganhar a Libertadores esse ano de novo, pode perder os clássicos. Agora, a gente vai ganhar? Você garante isso? Não, não tem como garantir, né? A gente precisa voltar a ganhar clássico. Valeu. Quer dar a opinião final? Todo dia é dia 4 de outubro. 4 de outubro foi contra o Inter, né? Todo dia Tá. é dia 4 de outubro. É, todo dia é dia 4 de outubro. A diferença é que aqui foi 2-1 pro Bahia, não foi pra gente. E a gente não tem final da Libertadores pra jogar. Valeu.